história franciscana desses 60 anos da paróquia Nossa Senhora de Fátima é recordar também o movimento franciscano que nasceu entre 1182 a 1226, pelo fundador da ordem, que foi Francisco de Assis. E esse movimento expandiu pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Com a chegada dos missionários franciscanos em 1500, foram os primeiros a estar nessas terras brasileiras. Nesse movimento, os frades capuchinhos surgiram a partir da ramificação da ordem entre 1517 e 1525, por Matteo di Baccio, originário da região de Marcas, na Itália. E com essa ramificação, os franciscanos também, os capuchinhos, expandiram pelo mundo. E eles chegaram em diversas regiões brasileiras, porém estabeleceram definitivamente em Olinda e também no convento Nossa Senhora das Neves. E no ano de 1612 vieram os franciscanos capuchinhos franceses em São Luís do Maranhão. Quando esses franciscanos chegaram na Bahia, eles vieram, os franciscanos capuchinhos franceses vieram para a Bahia, fez um trabalho missionário, porém com a reforma pombalina, eles retornaram para a origem deles e vieram, após reforma, os frades italianos, a partir do ano de 1705. Então, os capuchinhos italianos na Bahia tiveram preferência porque eles trabalhavam no interior do país, sobretudo com o povo sertanejo. E após a chegada que eles se instalaram na Bahia, tomaram posse do convento da Piedade, que era chamada de hospício, que servia não somente de hospedagem para os frades cansados, mas também se tornou uma procuradoria geral para todas as missões das colônias lusos na América e da África. Com a instalação definitiva na Bahia, os frades encontraram muitas dificuldades. Uma dessas dificuldades foi a aquisição do terreno, porque era propriedade dos beneditinos. E foi doado por uma senhora desconhecida, porém, para eles terem esse acesso ao terreno, era preciso celebrar 50 missas anuais como dívida perpétua para selar esse compromisso dessa doação. É um fato que tem dentro do livro de Tomba. A vinda dos franciscanos capuchinhos para a Vitória da Conquista marcou uma mudança cultural, religiosa dessa cidade. Até então, até 1940, Vitória da Conquista religiosamente fazia parte da Arquidiocese de Salvador. Então, esta paróquia foi constituída uma paróquia autônoma, sendo governada por um vigário ecônomo e o escolhido foi Frei Egídio de El Tito, missionário capuchinho do convento de Nossa Senhora da Piedade da cidade de Salvador. Ele foi escolhido pelo arcebispo primaz da Bahia, primaz do Brasil, Dom Augusto Álvares da Silva. Então, Frei Egídio tomou posse no dia 6 de janeiro, dia da Epifania do Senhor, em 6 de janeiro de 1941. Então, a partir dessa data, a história de Vitória da Conquista se torna intimamente ligada à vida dos capuchinhos. E eles fazem parte, inevitavelmente, da vida cultural e religiosa dessa cidade. Então, nessa paróquia, os trabalhos foram recomeçados de reconstrução, que foi de 1941 a 1941. Então, nesse período, ele foi nomeado a um superior maior dos capuchinhos, ministro, teve que voltar para Salvador. Então, o Frei Egídio encerrou suas atividades, deixando na mão de colaboradores. Porém, em 14 de agosto de 58,
saiu a nomeação do primeiro bispo de Vitória da Conquista, que foi o Dom Jackson, que assumiu a paróquia, se tornando diocese. Então, nesse mesmo período, nessa mesma missa, foi uma espécie de despedida dos capuchinhos da paróquia Nossa Senhora das Vitórias para ir para o outro lado da cidade, que foi fundar uma outra fraternidade, né? Então, foi necessário um espaço para que fosse se tornando o lugar dos franciscanos. Então, com a criação da Diocese de Vitória da Conquista, se diz assim, há um enlace religioso entre a comunidade conquistense e a Ordem dos Capuchinhos na Bahia. Então, estão interligados. Então, a partir do momento que vão para o outro lado da cidade, há um desenvolvimento do bairro e há a criação de escola ao lado do convento e se torna uma espécie de encontro, é o lugar onde o bairro se desenvolve a partir dos franciscanos. Enquanto eles estavam construindo a nova casa, que era o seminário, e a paróquia de Fátima, que foi a segunda paróquia, eles também ajudavam na diocese. Então, juntamente com a construção desse seminário, veio a escola, que se chamou Escola de Assistência Social Nossa Senhora das Vitórias, e também, em seguida, nasceu Paulo VI, né? Surgiu o Colégio Paulo VI. Então, para melhor assistência do ponto de vista educacional, eles construíram o ginásio, né? O que se tornou, como disse anterior, o Colégio Paulo VI. Porém, em 1960, como já dissemos, foi criada a paróquia Nossa Senhora de Fátima e com a sede, né, dos capuchinhos. Era a primeira paróquia depois da catedral. Então, esse trabalho é só para demonstrar o trabalho missionário dos capuchinhos. Eles incansavelmente andavam a cavalo para poder trabalhar nas evangelizações. Atendia 26 capelas da zona rural. E a forma que eles iam trabalhando nas comunidades rurais ia a cavalo até um certo ponto, depois pegava outro cavalo e ia em outro lugar. Então, já tinha pontos estratégicos para que eles fossem recebidos nessas comunidades. E tem muitos relatos que eles passavam fome na estrada, a comida não era muito boa e até sede, mas nunca cansou de evangelizar. Então, hoje não pode falar da história de Vitória da Conquista, não só Vitória da Conquista, como a cidade de Anagé, Belo Campo. Essas cidades foram desenvolvidas, principalmente alguns bairros, a partir da ação dos franciscanos capuchinhos nessa região. Então, a contribuição para o desenvolvimento cultural e religioso foram inúmeros, que não dá nem para citar, mas mais do que isso é a questão missionária. Então, os frades, ele tem uma história muito ligada a uma igreja autenticamente ameríndia, desde a sua origem na questão brasileira. E quando houve os 800 anos do franciscanismo do Brasil, Dom Paulo Evaristo Arnes evocou uma frase muito bela que falou: o dever missionário dos sertões nós devemos aos frades capuchinhos. Eles são os grandes desbravadores que não deixou a evangelização acabar. E é por eles que nós devemos o legado da evangelização nos recônditos desse país, nos lugares onde ninguém quer ir. Então, aos frades, aos capuchinhos de Vitória da Conquista, o nosso grande abraço, a nossa gratidão por esse legado que nos deixou de 60 anos e nos que virão pela frente. Um grande abraço para vocês, paz e bem.